Portanto, hoje estamos aqui para mais uma entrevista, desta vez com o Sr. David Gonçalves. David, bem-vindo. Antes de mais, obrigado pela tua presença, obrigado também pela tua vida, pelos teus insights, pela energia que trazes à comunidade diariamente. É literalmente um ar, como é que se diz aquela expressão? Um bafo de ar fresco. Acho que é assim, Yeah, não é? uma lufada de ar uma, fresco. uma, uma lufada de ar fresco com os teus accountabilities diários. Queres-te introduzir, explicar aqui um bocadinho o que é que tu fazes, também o teu percurso? Claro que sim, antes de mais, obrigado por me dares a oportunidade também a expor o meu trabalho. Pronto, o meu nome é David, tenho 34 anos, sou de Braga e trabalho com automação e inteligência artificial, nomeadamente em pequenas e médias empresas na área da saúde. Estou mais focado para esse âmbito. Venho de um background de trabalho em automações com quase 10 anos, comecei na Força Aérea Portuguesa ainda. Depois saí e trabalhei para um grande youtuber inglês durante 3 anos e lancei agora a minha carreira a solo na automação e inteligência artificial para este tipo de negócios. Bom, se quiseres entrar um bocadinho mais em detalhe, que eu adoro a história de como tu chegaste até mim que disseste, tipo, eu literalmente automatizei, tipo, o meu trabalho inteiro. Queres falar um bocadinho sobre isso? Por acaso foi engraçado. Eu trabalhava para o Mo Chen, que é um Data Analytics Guy, no UK, base de followers 300 mil, portanto era algo já grande na área. Eu estava como Marketing Manager, Certo, fazia tudo, mas também ajudava na parte do produto, ou seja, eu desenvolvia produto porque eu tenho background em análise de dados e era a oferta dele. Então aquilo basicamente que eu fiz foi, à medida que ia fazendo as coisas, ia criando SOPs para certo. depois conseguir replicar mais rápido. Quando começaram a aparecer estas ferramentas de N8N, eu trabalhava com o Make.com. Quando começou a aparecer o N8N, depois o Claude, quando saiu o Claude Code, eu comecei a passar essas SOPs para esses processos automatizados e literalmente automatizei tudo aquilo que eu fazia. Ou seja, posts LinkedIn todos automatizados, DMs automáticas, criação de produtos, criação de lead magnets, onboarding de clientes, tudo foi feito, ou tudo agora era feito ao clicar de um botão. E dei por mim pronto, a perceber que já não estava lá a fazer nada. E o Mo também se apercebeu disso, e nós tivemos uma conversa os dois, e dissemos, ok, está na hora se calhar tu te lançares na tua cena, porque conseguiste fazer tudo isto aqui, é sinal que consegues fazer para mais Para outras pessoas. pessoas. E eu segui. E fiz isso para a minha mulher a seguir. Bom, e quando tu entraste aqui há cerca de 2 meses atrás, quando entraste, qual é que era a tua situação nessa altura? Qual é que eram os teus desafios e o que é que também tu estavas à procura? Ora bem, eu estava à procura principalmente de estrutura, porque apesar de eu ter a experiência de trabalhar, uma das dificuldades que eu senti era que era muito bom a fazer, mas era mau a vender, no sentido em que não conseguia explicar às pessoas o verdadeiro valor daquilo que eu fazia. Que acho que é algo que toda a gente que está a começar passa. E então aquilo que eu procurava era uma comunidade de pessoas que pensassem da mesma forma e que tivessem o mesmo desafio que eu. E eu acho que já te disse como é que cheguei ao teu canal. Foi a ver um vídeo até da Scale Labs, que foi uma entrevista que fizeram contigo. E eu pensei, pá, este rapaz tem os pés assentos na terra, percebe da automação, que é aquilo que eu quero. E como eu não sabia como é que estava o mercado em Portugal, e vi que era uma comunidade em português, eu disse, não, nem sei pensar duas vezes, vou lá e vou estruturar a minha oferta e vou meter mãos na massa para lançar o meu serviço. Sim, senhora. E como é que isso correu? Pá, costuma-se dizer que há pessoas que, ok, precisam de muito para fazer pouco e outras precisam de pouco para fazer muito. Eu acho que fui a segunda pessoa, Yeah, porque eu conhecimento técnico já tinha, e aquilo que eu precisava era mesmo de saber que era possível, saber que havia outras pessoas a implementar e que tinham conseguido e saber estruturar uma oferta, um serviço, perceber quais são os diferentes canais de aquisição mais voltados para Portugal e não tanto para o estrangeiro, que também era um fator importante. E eu sou-te sincero, eu vi os vídeos da Classroom e participei em duas calls e praticamente já tinha tudo aquilo que era preciso para eu pelo menos iniciar. Então foi meter as mãos na massa, criei o tal Accountability System, que era tentar diariamente gravar aquilo que estava a fazer mesmo para inspirar o resto do pessoal, porque me apercebi rapidamente que neste mundo da automação é fácil tu perderes em tutoriais, em vídeos de certo. como fazer, em vez de estares a fazer. E foi isso que eu fiz, pá. Foi meter mãos na massa. Certo. E eu cada vez mais nos temos apercebido disso, que é.
há certas pessoas que, ou seja, estão a começar absolutamente do zero e é o que tu dizes, que é nós damos muito, mesmo assim eles conseguem fazer pouco, que é normal, porque ainda não têm estrutura. Depois há pessoas que já têm tantas bases, tanto a nível de produto, tanto a nível de serviço, tanto a nível depois de vendas em si, que basta aqui um, dois, três insights que a pessoa já dá completamente a volta e ok, já percebi o que é que tenho que fazer, agora é só aplicar. Tu neste caso foste uma dessas que é, a estrutura já estava lá, era apenas uma questão de ok, vamos então agora como é que nós transformamos este conhecimento e este know-how do mercado em monetização, basicamente, ou seja, clientes. Bom, a nível de resultados, que tipo de resultados é que tiveste? Olha, posso dizer que eu acho que até fiz essa reflexão lá no grupo, que a primeira semana perdi algum tempo nos pormenores que não interessam a ninguém, website e tentar ser o mais convincente copywriter do mundo. E depois eu percebi-me, não, opá, vou rasgar isto e vou aplicar aquilo que aprendi, que é entrar em contato com pessoas. Fui à tal comunidade da minha mulher falar sobre poder falar sobre o serviço e a partir daí fechei as primeiras calls e na primeira call que tive fechei logo o primeiro cliente, na segunda call fechei o outro cliente e depois tive duas calls que não fechei ninguém porque não conseguia encontrar espaço no meu sistema de automação para as ajudar e nesse caso não seguiam dos conselhos que dão, mas também por receio de depois não ter tempo para fazer tudo, que era primeiro vender e depois aprender a fazer. Como eu não Certo. sabia muito bem aquilo que me tinham pedido e já tinha dois clientes, eu disse não, vou parar por aqui. E depois vieram mais duas calls daquilo que eu já sabia fazer e fechei uma delas, portanto estou com um conversion rate acima de 50%, o que também me diz já, e isto aprendi contigo também num vídeo, que é quando as conversion rates das calls estão acima de 30%, estou a ser Aumentar o underpriced. preço, exatamente. Yeah, yeah, yeah. Ok, Basicamente foi isso. vou querer diagnosticar, se por ti ok, diagnosticar um bocadinho este caso. Eu próprio estava a pensar aqui 10 minutinhos antes desta call, que é, o que é que sentes que em ti te permitiu ter esses resultados? Ou seja, o que é que, se foi skill técnica, se foi mais mental, se foi mais conhecimento prévio, se foi, o que é que sentes que te permitiu também ter esse resultado? A nível de ti, ou seja, nada a ver connosco, mas teu. Ora, meu, primeiro saber bem aquilo que eu queria oferecer. Acho que isso é muito importante, porque se eu souber já as ferramentas que vou utilizar e aquilo que a pessoa quer, perceber de negócios, que eu também tenho um background em gestão desportiva e percebia mais um pouco de negócio, ou seja, as métricas, aquilo que os negócios procuram, os principais bottlenecks e o tipo de ICP que eu quero servir, não é? O meu tipo de ICP é aquele cujo founder é o bottleneck do negócio. É o Certo. faz tudo, é o participa em tudo. Então ter isso definido e saber exatamente como oferecer isso, acho que foi importante. Depois, na parte da comunicação, eu tive 7 anos na Força Aérea Portuguesa, fui instrutor e falei para muita gente. Isso também ajuda depois a tu criares uma certa empatia nas chamadas e na forma como tu comunicas com as pessoas que te fazem. Lá está, e tu dizias-me isto quando eu entrei na comunidade, que sentias que eu trazia um espírito de trabalho um espírito positivo, e isso vem com esse background, que eu sei que Certo. se não for ninguém a puxar por ninguém, isto não acontece. Eu prefiro ser essa pessoa, o impulsionador, para depois criar a onda positiva à minha volta também. Portanto, da minha parte, diria que é isso. Bom, e qual é que sentes que foi a maior mudança em ti pré-Money Masters, pós-Money Masters? Ou seja, há de ter havido algumas, mas a maior, ou seja, pá, isto mudou em mim de uma forma tipo incrível. Olha, acima de tudo, acho que nem foi com as chamadas que eram dirigidas a mim, mas principalmente com aquilo que aprendia quando tu estavas a dar mentoria aos outros. E acho que mudei o meu chip de ficar às vezes preso na analysis paralysis, demasiada análise das coisas e pegar num miro, expor tudo, ok, esta peça funciona aqui, isto funciona ali, vamos é fazer, vamos é criar e vamos aprender com os erros. E uma das coisas que eu adorei na comunidade foi as aquelas, como é que se chama isto? Hot Os, seats? os, ro- os, os hot seats, mas em que vocês Roleplays. simulavam a chamada, os roleplays, São roleplays porque tu comerciais. aprendes imenso só a ver quem sabe a fazer. Eu acho que isso é o mais importante, porque por mais que tu digas como se faz, ao ver-se a fazer é muito mais fácil, pelo Sem menos para dúvida. mim, de captar aquilo que importa e aplicar.
Portanto, diria que esse foi o maior boost. E sem dúvida ter muitas pessoas a terem sucesso dentro da comunidade que te faz acreditar também no teu trabalho e no teu produto. Sem dúvida. Ok. Desafios que tenhas para o futuro, planos que tenhas para o futuro. Como é que isso está? Olha, planos para o futuro. Acima de tudo, eu quero criar um sistema que me permita ter clientes de forma recorrente, mas a deixar-me também viver o motivo pelo qual eu mudei para um negócio próprio. Eu não quero ser multimilionário, não quero ter uma empresa a vender mais tarde. Eu quero ter o meu trabalho para depois ter tempo para aquilo que mais me importa, que é a minha família. Certo. E então aquilo que eu quero é ter um sistema recorrente de clientes e aumentar o preço de acordo com os resultados que eu entregar. Quer dizer, se eu sirvo bem as pessoas, se elas ficam satisfeitas com o meu resultado, o meu serviço é premium, eu tenho que cobrar por isso. Então acho que a minha escala neste sentido não é tanto servir mais clientes, é servir o mesmo número de clientes, mas a cobrar mais por cada serviço. Certo. Estava a falar, isso é um vídeo que eu vou gravar basicamente esta semana, para ser lançado na próxima semana, que é os desafios por níveis de 0 aos 20 mil euros. Ou seja, tu primeiro é muito de mentalidade e de clareza, que é ok, tipo, como é que eu sei, como é que eu aplico isto. Depois do 0 aos 2.5 é isso. Dos 2.5 até ali aos 10 é sobretudo posicionar-te melhor e cobrares mais. Depois dos 10 aos 20, 30, que é até onde eu posso falar hoje em dia, é tudo uma questão de previsibilidade de vendas e arranjares uma forma basicamente de conseguires entregar mais. Basicamente, o que acontece muito é, pá, tenho estes clientes todos, mas não tenho capacidade de servir toda a gente que está a entrar no meu funil. Portanto, vai ser bom também chegar a esse passo contigo. Diz-me uma última pergunta, que é, o que eu estou a tentar e vamos fazer, mas ainda falta passar algum tempo, que é refazer estas entrevistas daqui a 6 12 meses, consoante também o teu objetivo e aquilo que tu tentares, propuseres a ti mesmo atingir. Qual é que, estamos em março, portanto hoje é 17 de março, qual é que é o teu objetivo para junho, ou seja, até junho e até ao final do ano? Assim, até junho, eu sou, eu não gosto de ser muito ambicioso nisto, mas eu queria atingir os 5 capas. Eu tinha dito que queria atingir os 3 capas nos 3 primeiros meses. Já estou quase a conseguir isso e, portanto, quero chegar aos 5 capas em junho. Final do ano, quero chegar essencialmente aos 10 capas. Acho que é aquela barreira mental que muitas vezes existem. E pronto, e eu sei que também depois há outros modelos de negócio, mas a verdade é que eu gosto do papel de ser operador, não é? Gosto de fazer as coisas, gosto de montar as automações. E enquanto eu gostar, acho que o meu teto vai ser sempre esse, crescer pelo menos de 5 em 5 capas durante períodos Certo. consecutivos. E acho que é essa a meta. Já agora, qual é o máximo que tu já alguma vez fizeste? Ou seja, trabalhar também para o MOU e agora independente? Qual é o teto Num financeiro? mês, num mês fiz 17 capas com o Mo, no lançamento da comunidade dele, da School, que nós nas primeiras 48 horas fechamos 25 capas em vendas. Um, e depois conseguimos fechar no final do mês 40 e poucos, e como eu tinha 33%, era assim uma métrica de revenue share, Ou fiquei seja, com tipo isso. 8 mil? Pá, aí 8 mil, não é? Não, era mais, era 10 ou 11 mil euros. Bom, isto há quanto tempo já agora? Isto foi em outubro do ano passado. Lançamos a Ok. comunidade em outubro. Então, vamos meter o objetivo em vez de final do ano, de outubro deste ano, faturamos 10k. Já, acho que é plausível. E Acho que é deixamos a plausível. próxima entrevista após 10k. Então, É um bom Pa- título. ok? Dos 0 aos 3, dos 3 aos 10 mil. Ok, bom. Conselhos que queiras dar a ti mesmo, às pessoas a ver, palco é teu. Yeah, acho que aqui o mais importante não é tanto para mim, mas para todas aquelas pessoas que querem aprender automação ou que estão a pensar em lançar já o seu negócio em automação, juntarem-se a uma comunidade de like-minded people, e neste caso a Money Masters. Um, Acho que só tem a beneficiar com isso. Ao início vai ser overwhelming ver tanta gente a triunfar, mas seria e ficaria assim se o pessoal que está dentro da comunidade não tomasse uma atitude com isso. E a verdade é que no primeiro dia que eu entrei logo numa call e tu fizeste logo o diagnóstico do meu percurso. Na semana a seguir tivemos outra call onde me acompanhaste e quando tu tens esse acompanhamento contínuo, esse accountability, Fica difícil. Yeah. fica difícil tu falhares, basicamente. Bom, Portanto, venham para o Money Master.
Bom, redes sociais, o que é que as pessoas podem esperar de ti? Tu também estás a começar no conteúdo, o que é que a malta pode esperar de ti nos próximos meses? Olha, eu conteúdo ainda estou a criar um plano para conteúdo porque era mais fácil fazer para os outros do que é fazer para mim. Mas podem-me seguir. Eu no Instagram é davidgoncalves.pt. Se quiserem procurar por Quiet Handling, que é o nome pelo qual eu tenho o meu website e tudo, se estiverem interessados, é só entrar em contato comigo. Pá, estou sempre disponível para trocar umas palavras, para ajudarem naquilo que for preciso. E acima de tudo, agradecer-te a ti e ao pessoal que está dentro do Money Masters, porque pronto, lançaram-me no meu projeto que está a dar resultados. Vamos embora, vamos fazer acontecer. É isso, meu amigo. Obrigado e até dia 7, acho eu. Já, 7. fica combinado, 7. fica combinado. Sim, senhora.